mandando sim. Parece que o volume. Tá baixo o volume? Isso, tá baixo. Vê se melhorou agora. Melhorou. Melhorou? Vou tentar falar mais alto então. Boa tarde, essa aula de revisão antes da P2. É a primeira aula, né, de revisão antes da P2. E a gente vai resolver um estudo dirigido. Na época em que eu fiz a disciplina, todo período a coordenação mandava um estudo dirigido e esse estudo dirigido era baseado, por exemplo, as provas tinham 5, 6 questões, mas eles mandavam um estudo dirigido com 15. Pelo menos a gente pesquisava e antigamente isso valia ponto. Agora eu não sei como está a situação. Tá valendo ponto ainda? Não, não vale ponto não. Poxa, então vamos lá. O que interessa. Vamos falar das controvérsias evolutivas. Como podemos explicar as ideias da escola clássica e do balanço? Existem, quando vocês, eu gostei muito de estudar a evolução pelo material de diversidade de seres vivos, porque um conteúdo complementa o outro. Você tem a apostila ainda de DSV? Tem. Então, se você não tivesse, eu ia pedir para você baixar lá no site do CEDET. Essa apostila ajuda principalmente nessas questões de controvérsias evolutivas e espalhamento dos seres humanos pelo planeta Terra. Que existem várias teorias, porém, atualmente, em 2025, o material está um pouquinho desatualizado, porque quando eu estudei, DSV foi em 2008. Tem quase 20 anos isso, mas dá para você dar uma base no conteúdo, porque é uma disciplina que você não adianta você gravar. Você precisa internalizar, estudar e aprender aquilo ali. Agora vamos lá, que eu vou passar a resposta para vocês da explicação, dar uma explicação melhorzinha para esse conteúdo. Ele está querendo que você explique primeiro as controvérsias, o que uma escola fala que difere da outra. Olha, a escola clássica propõe baixa variabilidade genética nas populações. A maior parte das mutações é deletéria e rapidamente eliminada pela seleção. Você sabe o que é uma mutação deletéria? Não. Mutação deletéria é uma mutação que faz a pessoa ou o ser vivo morrer. Ah, sim. Então, se essa mutação faz a pessoa morrer, ela não deixa descendentes férteis. E se essa mutação, se essa pessoa não tiver filhos, ela não passa essa mutação para outra geração. Por exemplo, alguma doença que faz a pessoa morrer antes na infância ou na adolescência. Que tem algumas doenças, por exemplo, hemofilia. Hemofilia na mulher, hoje tem tratamento. Então, a mulher que tem hemofilia, ela geralmente não tem filhos, porque ela é induzida a não menstruar. Porque se ela menstruar, ela não tem controle daquele fluxo sanguíneo. Então ela pode perder o sangue todinho durante a menstruação. Então essa mulher não tem filhos, porque o medicamento que é usado para reduzir, para impedir a menstruação, suprimir a menstruação, também impede que ela ovule e, por consequência, esse óvulo não é fecundado. Tá. A população tende a ter um alelo funcional predominante. A variação observada é principalmente por mutações recentes e raras. Essas mutações raras podem não ser deletérias. Você pode ter uma mutação aleatória e se manifestar em uma determinada época da sua vida que você já teve já iniciou sua vida reprodutiva. Hoje, a maioria das pessoas inicia a vida reprodutiva depois dos 20 anos. Mas antigamente, no começo da espécie humana, não era assim. A pessoa começava a vida reprodutiva com 10, 12 anos e morria com 20, 30 anos. Porque sem o tratamento devido, a mulher, é muito comum a mulher morrer de parto. Escola de balanço. Defende que há muitas variações genéticas na população e que parte significativa dessa variação é mantida por seleção balanceadora. Vantagens do heterozigoto, seleção dependente de frequência, seleção variável no tempo e do espaço. Resumo histórico, debate clássico.
na década de 40 e 60. Hoje sabemos que ambos os processos ocorrem. Então, a escola de balanço, ela defende que algumas variações podem acontecer aleatoriamente. Suponhamos que você tenha a saúde perfeita, mas você tenha um irmão que tem uma deficiência. Esse irmão, genética no caso, uma mutação genética. Uma coisa boba, tipo cabelo vermelho. Então, esse cabelo vermelho, a tendência, geralmente quem tem cabelo castanho é marrom com vermelho. Então, se seu irmão tiver cabelo castanho, a chance dele casar com uma pessoa que tem a mesma mutação e eles tiverem filhos e esses filhos nascerem ruivos é grande. Mas o caractere para os filhos ruivos é uma mutação genética rara. Por quê? Porque ela é desvantajosa. A mutação genética para ruivez, vamos dizer assim, ela desprotege a pele porque a pessoa tem menos melanina. Então essa pessoa tem que viver em ambiente com pouca luminosidade, porque o olho não consegue sobreviver. O olho de uma pessoa que é ruiva tem dificuldade de enxergar em ambientes muito claros, como a África e a América do Sul e a Austrália. Eles são essa mutação mais comum no norte da Europa, principalmente na Irlanda, porque a Irlanda, por ser uma ilha, é muito comum a pessoa casar entre primos. Então esse gene circula dentro de uma família muitas vezes. Até aí tudo bem? Ou quer que eu te explique de outro jeito? Eu entendi. Entendeu? Então, é possível que as duas escolas aconteçam ao mesmo tempo, tá? A escola clássica está certa e a escola balanço está certa. Só que os dois enxergam a mutação que se dissipa pela humanidade de forma diferente. Mas é muito provável que essas duas teorias aconteçam. Então, a escola clássica, ela responde mais pelo Darwin. Sim, a escola clássica é mais por Darwin. Que fala que só os mais fortes sobrevivem. Isso. Se cair alguma questão sobre isso, você vai comparar a escola clássica a Darwin e a escola de balanço a outro Lamarck. A segunda pergunta: defensores das teorias neutralistas e selecionistas têm ideias diferentes com relação às regiões do DNA onde ocorre maior variabilidade. Aponte qual a principal diferença entre essas duas concorrentes nesse aspecto. Neutralista, que é o cientista Kimura, ele pensa que a maior parte da variabilidade molecular observada é neutra, ou quase neutra. Portanto, espera-se maior variabilidade em regiões pouco funcionais, DNA não codificante e sítios sinônimos. O nosso DNA, o DNA de uma única célula, se for totalmente esticado, eu sempre falo isso nas minhas aulas de genética e de evolução de biologia molecular. Se o DNA de uma única célula de um ser humano for esticado, ele consegue dar várias voltas em torno do planeta Terra. Você sabia disso? Não. Então, esse DNA, ele tem muitas partes que não são utilizadas, mas que eles servem para manter uma determinada informação que é útil para a humanidade, mesmo não sendo utilizada. E essas áreas pouco utilizadas também podem surgir mutações. Por exemplo, o DNA é semi-conservativo. São duas fitas. Uma serve como molde para a outra. Então, se uma parte dessa fita se quebrar, existem proteínas regeneradoras que reparam esse DNA se copiando a outra. Tá. Neutralista quer dizer que portanto, espera-se maior variabilidade em regiões pouco funcionais. Essa parte do DNA que não é muito funcional não tem muita variabilidade. Ele é uma cópia igual das outras, tá? São poucas mutações ali. Já selecionistas. Os grupos que falam de seleção selecionistas enfatizam que a seleção determina padrões,
Regiões funcionais são conservadas. Nesse caso, tem baixa variabilidade. A variação observada pode resultar na seleção balancing ou seleção local. Em suma, neutralistas apontam variabilidade concentrada em regiões neutras. Selecionistas enfatizam sinais de seleção em locais funcionais. Então, o neutralista quer dizer para você que algumas partes do nosso corpo, do nosso DNA, do indivíduo, que estão repetidas, essas partes que não são usadas e repetidas, pode acontecer mutação. Já as selecionistas dizem que tem baixa variabilidade de DNA, só que pode acontecer mutação sim em regiões que estão sendo usadas. Suponhamos que o seu cabelo seja castanho. Então, dentro do seu DNA tem a instrução necessária com um conjunto de proteínas que dizem que seu cabelo vai ser castanho. Só que a outra parte do seu DNA, que herda de seu pai e da sua mãe, que diz que o seu cabelo vai ser louro, essa parte não será usada. Então, justamente nessa parte é que acontece mutação, porque ela não está sendo usada. Deu para entender mais ou menos? Deu sim. Porque às vezes o brasileiro, quase todo brasileiro, ele é miscigenado. Então pode ser que um bisavô, um avô seu tenha sido branco e um bisavô e um avô seu tenha sido negro. Então juntou nos seus pais um conjunto de genes necessários para gerar você. Então no seu corpo tem DNA de todas as suas gerações anteriores. Então, durante o seu processo de reprodução das suas células, pode se manifestar alguma característica daquela. Por exemplo, meu cabelo é crespo. Meu pai é branco e minha mãe é negra. O meu cabelo é uma mistura. Tem fios lisos e tem fios crespos. É horrível para pentear. Porque tem dois tipos de fio na minha cabeça. Tem fio crespo e tem fio liso. Então, até eu encontrar um creme que dê para adequar meu cabelo é muito difícil. Porque geralmente a pessoa fala assim: creme para cabelo liso, creme para cabelo crespo, creme para cabelo cacheado. E o meu é as três coisas ao mesmo tempo. Porque é miscigenação. Então, dentro do nosso corpo acontecem manifestações genéticas da nossa ascendência, dos nossos ancestrais. Então, quando é necessário, essas características se manifestam. Agora vamos lá para a terceira questão, que isso vai cair com certeza na P2. Defina endogamia, endocruzamento, e descreva resumidamente seus efeitos em uma população. Isso aí você tem que prestar atenção. Se você não entender, você me avisa que eu te explico de outras formas. O que é endogamia? Acasalamento entre indivíduos geneticamente relacionados. Parentesco acima do caso. Por exemplo, primos, tios, e quando a pessoa não sabe, irmãos. Por quê? Porque quando uma família está isolada, pode acontecer de irmãos terem filhos. Ou então pode ser que, vou dar um exemplo bem idiota, mas que é real. Faz muito tempo, eu era adolescente. Eu assistia o programa do Ratinho. Já assistiu aquele teste de DNA? Sim, já. Então, esse teste de DNA parece baixaria, mas tem muitos casos assim bizarros, mas que você consegue entender claramente a seleção natural. Eles tiveram um casal se conheceu, só que a mãe dessa menina comentou que ela teve um filho em uma outra cidade, só que o pai da criança batia nela, ela fugiu da cidade e foi morar em outro município. Então, por ela ter sofrido violência doméstica, ela não teve contato com o filho dela depois que cresceu. Mas ela casou novamente, teve uma filha, e essa filha cresceu e conheceu um rapaz. Esse rapaz não tinha informações da mãe, porque quando ela saiu de casa, ele era pequeno, tinha uns 3, 4 anos. E nunca mais ouviu falar dessa mãe, porque na casa dele não tinha foto da mãe, porque o pai estava com raiva dela, por ter sido largado. Só que ele falava a característica da mãe que ele lembrava, que era muito parecida com a característica da mãe que ela conheceu.
E eles começaram, eles nem chegaram a casar, eu acho que eles namoraram e logo assim ela engravidou. Então ele não conhecia a mãe dela e ela também não conhecia a mãe dele. Quando a pessoa casa, tem que ter uma documentação. Na documentação, principalmente na certidão de nascimento, está constando o nome da mãe e do pai. Mas eles não viram a certidão de nascimento um do outro porque eles não se casaram de fato. Mas como eles começaram a falar diretamente como quem era a mãe, ele teve uma época que eles se conheceram, ele conheceu a mãe dela, só que ele pensou que ele conhecia ela, né? Eu conheço essa moça de algum lugar, ela parece com a minha mãe e tal. Eles resolveram ir no ratinho para fazer teste de DNA. E eles já tinham 2 filhos, os filhos eram saudáveis. Olha só como é que a coisa é. Os filhos deles não tinham problema de saúde nenhum. Então eles pensaram, é difícil que a gente seja irmão, que nossos filhos são saudáveis. Depois que eles fizeram o exame de DNA, foi identificado que eles eram irmãos por parte de mãe. Eu não sei se eles continuaram juntos, se eles se separaram, o que eles fizeram. Mas nesse caso, não eram irmãos com os mesmos pais, eram irmãos com parte de mãe, mas pais diferentes. Então, provavelmente, quando esses filhos foram gerados, o DNA que sobressaiu era da parte paterna. Por isso que gerou uma diferença que não causou doenças. E essa mãe provavelmente não tinha nenhuma doença que pudesse ser repetida entre os filhos. Deu para entender mais ou menos a explicação? Normalmente, quando há doença na família da mãe, alguma doença associada à mitocôndria, alguma doença que vem de origem genética, essa doença se repete quando há cruzamento entre familiares. Por exemplo, a minha mãe tem a doença e minha irmã e meu irmão se casaram, então possa acontecer. Isso. Quando se seus irmãos tiverem o mesmo pai e a mesma mãe, a chance do filho deles nascer saudável é pequena, porque provavelmente tem uma repetição muito grande de genes e essa repetição pode causar por si só uma mutação que seja deletéria. Mas se for pai diferente da mãe, a chance de dar doença existe, mas é pequena. Repete essa parte, que eu me perdi essa parte que você falou. Lembra se o pai e a mãe for diferente... Sim. Se o pai e a mãe for diferente, você continua sendo irmão. Vou dar um exemplo. Eu tenho um irmão e uma irmã. Meu irmão e minha irmã são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Então, nós temos aproximadamente entre 60% da repetição do DNA entre eu e minha irmã, que inclusive minha irmã tem o mesmo tipo sanguíneo que eu, e o meu irmão já tem 50% de DNA igual. Então, se meus irmãos casarem ou se eu casasse com meu irmão, a chance da gente ter uma doença seria muito grande, porque a gente tem o mesmo pai e a mesma mãe. Até aí tudo bem? Entendi. Agora, se for mãe diferente, se meu pai tivesse um filho com outra mulher, e eu, sem saber que ele era meu irmão, casar com ele, tiver filho com ele, nós não temos 50% de mesmo DNA, a gente tem em torno de 35% a 40%. Porque homem e mulher diferem da quantidade de proporção de DNA. Porque ele recebeu o cromossomo Y, eu não, eu recebi o cromossomo X. Então o conjunto de genes é diferente. Entendi. Até aí tudo bem? Então, é possível que se meu pai tem uma série de doenças genéticas, tem diabetes, tem um monte de coisa. Então, se eu casar com um irmão meu,
é possível que o meu filho também tenha chance de ter diabetes infantil, por exemplo, porque vai acelerar mais a chance de ter uma doença que deveria se manifestar na velhice. Meu pai teve diabetes tipo 2, então ele já tinha mais de 50 anos quando desenvolveu a doença. Mas se eu casasse com o irmão do mesmo pai, essa doença seria adiantada. A criança nasceria com diabetes, desenvolveria diabetes na infância. Vou tentar mostrar aqui um cladograma para você, porque eu acho que isso facilita a sua visualização. Tipo da D, né? Da D tinha uma questão assim, né? Tinha Primos. de primos, porque eles não vão falar sobre irmãos, porque isso é moralmente questionável. Não tem desenho. Na verdade, nem os animais casam entre os irmãos, porque sabem que isso vai dar ruim em algum momento. Vou te mostrar aqui. Você está vendo esse Lucas e a Clara? Se eles tiverem filhos, deveria ter uma linha ligando os dois, uma linha dupla ligando os dois. Por quê? Porque eles não são irmãos, mas estão geneticamente ligados. Eles são primos de terceiro grau. O pai de Lucas é irmão da avó de Clara. Eles são parentes de terceiro grau, só que o nível de proximidade genética é pequena, dá 1/8. De 8 possibilidades, somente uma eles se ligam, estão próximos. Aqui tem um cálculo que eu vou tentar aumentar. É 1/2 vezes 1/2. Primeira geração, segunda geração, terceira geração. 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Acho que vai dar Essa 1/8. multiplicação, isso mesmo, 1/8. Aqui, ó, primeira geração, segunda geração, terceira geração. Primeira geração, Danilo e Renata. Segunda geração, Lucas e Vitória, que são primos de primeiro grau. Só que ela casou, então esse DNA delas é dissolvido. Então, uma terceira geração é a Clara. Então, por isso que Lucas é primo de segundo grau de Clara e seria provavelmente de terceiro grau do próprio filho, se eles casassem. Suponho que Clara e Lucas venham a ter uma criança, qual o coeficiente vindo do cruzamento? Então seria 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, que 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vai dar 1/16. Essa questão eu tenho certeza que vai cair na prova. Que é um negócio que parece difícil, mas é só você contar as gerações. Apresentar heredograma. Quadrado é homem, círculo é mulher. Então, toda vez que você vai representar um homem e uma mulher que se cruzam, você tem que fazer essa diferença. Porque na genética a gente fala de reprodução, não de condição social, sexual. Existe uma diferença entre um homem e uma mulher, geneticamente falando, e socialmente falando. Geneticamente falando, a gente está falando de homem e mulher biológico. Socialmente falando, a gente está falando da condição sexual da pessoa. E quando se trata de genética, não interessa a condição sexual da pessoa. Tá? Não interessa a ideia que você tem sobre a sua sexualidade, sim os seus órgãos que funcionam de fato. Que as pessoas ficam fazendo muita polêmica sobre isso, mas a gente está falando de órgão reprodutor, então não de ideia sobre sexualidade. Agora, voltando aqui à questão, você entendeu o que é endogamia? É a reprodução entre pessoas que são aparentadas. Primos, irmãos,
avô, tio, essas coisas. Porque antigamente era muito comum um tio. O que acontece? As pessoas tinham famílias muito longas. Uma mulher tinha 10, 15 filhos. Então, o último filho geralmente tinha a idade do filho do primeiro filho. Eu tenho um amigo que os filhos dele, os sobrinhos dele, têm quase a idade dele. Porque a mãe dele e o pai tiveram ele na velhice. Eles já tinham 40 e poucos anos. E eles casaram cedo, casaram com 20. Então, o irmão dele mais velho é 15 anos mais velho que ele. Então, os sobrinhos dele brincavam com ele na infância. Mas, nesse caso, por eles serem uma família muito religiosa, não tem menor relação dele ter algum tipo de relacionamento com os sobrinhos dele. Na verdade, era engraçado porque quando a gente era novinho, eles... David, você tá aí ainda? Sim, voltei. Tinha caído. Tá. Era muito engraçado. Tá falando do meu amigo que tem uma distância pequena entre a idade dele e os sobrinhos. Acho que uma distância de no máximo 5 anos. Quando a gente saía com os amigos, ele saía com os primos dele, os primos deles iam com a gente também. Eles eram mais novos que a gente, que esse amigo é 5, 6 anos mais novo que eu, mas eles eram super gente boa, então tá tudo certo. Voltando aqui à questão. Número 4. O filho de um casal... Espera aí que eu vou parar, vou voltar aqui a resposta. O filho de um casal cuja mãe tem uma anomalia em seu DNA mitocondrial e o pai com uma doença no cromossomo Y será afetado por um desses eventos? É uma possível filha desse casal seria afetada? Lembrando daquele exemplo que eu acabei de passar, o filho só recebe quando um casal tem filhos, o pai passa o X para a mulher e esse X vira uma menina, ou ele passa o Y para a mulher dele e esse Y vira um menino. Que nós temos normalmente cromossomo X meninas e XY meninos. Pode ser que alguma mutação tire um dos X da menina e fique a X0. Ou tenha XXY. Porque nesse caso, o pai, ao invés de doar o cromossomo X somente, ele doa o X e o Y ao mesmo tempo. Isso pode causar uma mutação severa, não é deletéria, mas quando a criança cresce, durante a gestação, a criança desenvolve mutações nas células reprodutivas. Então, os órgãos reprodutores têm problemas. Espera aí rapidinho que eu vou parar essa gravação e vou continuar. Não sai daí não.